nós vamos começar mais uma aula virtual de ciências, das nossas atividades revisionais para nossa avaliação. Nós iremos rever: um elemento não vivo é qualquer coisa que não nasce, não cresce, não se reproduz e nem morre. O ambiente abrange elementos não vivos e seres vivos. Então, os elementos não vivos e os seres vivos, eles interagem entre si. Um precisa do outro. O ar, ele é formado por uma mistura de gases, como o gás oxigênio e o gás carbônico. O gás carbônico, ele é necessário para a fotossíntese. A fotossíntese é o processo de alimentação da planta e ela precisa do sol para fazer esse processo. E o gás oxigênio é usado na respiração da maioria dos seres vivos. O solo serve de moradia para muitos seres vivos e é sobre ele que nós, seres humanos, construímos, plantamos e vivemos. O solo, ele é um elemento não vivo natural que nós precisamos. A água, ela está presente em grandes quantidades do organismo dos seres vivos. Então, nós temos aí alguns exemplos. No alface, ela está presente em 95%. Na medusa, 90%. Na cenoura, 90%. No homem, 75%. Na vaca, 52%. No rato, 67%. Então, vejam como a água está em nosso organismo. A quantidade de água é muito grande, tá? Então, a água ela está presente em grandes quantidades no organismo dos seres vivos. Nós já vimos esses assuntos e estamos relembrando para as nossas avaliações, tá bom? Agora, nós também iremos ver outra parte que também já estudamos. Vamos começar falando: alguns elementos não vivos são essenciais para o desenvolvimento das plantas. As plantas precisam de água. A água participa de diversos processos no corpo do vegetal. Então, a raiz absorve a água e essa água vai ser levada para toda a parte da planta. As plantas precisam de ar. Elas usam o gás oxigênio na respiração e o gás carbônico na fotossíntese. A maioria das plantas precisa de luz solar para fazer a fotossíntese, que é o processo de alimento da planta. As plantas precisam de nutrientes, minerais para o seu desenvolvimento adequado. Então, aí nós temos a luz solar, o gás carbônico, a planta absorvendo o gás carbônico e eliminando o oxigênio. Nós temos a água e os nutrientes entrando pela raiz da planta, que vai ser levada para todo o corpo desta planta. Agora nós iremos ver mais uma parte revisional do nosso assunto. Nesta parte, alguns elementos não vivos são essenciais para o desenvolvimento dos animais. Nós temos aí uma imagem com os elementos não vivos e os seres vivos interagindo um com o outro e a necessidade de cada um. Então, nós temos: a água participa de diversos processos do corpo dos animais e permite o funcionamento adequado do organismo. A água é muito importante para nós, seres vivos. Então, nós temos que beber água para nos hidratar. O nosso organismo precisa de água. A água é o ambiente em que muitos animais vivem e se reproduzem, como os peixes, por exemplo.
Muitos animais constroem suas tocas e moradias no solo. Os animais usam o gás oxigênio na respiração. Então, nós já vimos que no solo nós construímos a nossa moradia. E alguns animais constroem tocas, vivem no subsolo, como o tatu de exemplo que está aí. Animais como os peixes respiram o ar dissolvido na água. Outros animais respiram o ar atmosférico. Então, o ar também é um elemento não vivo que é importante para a sobrevivência. O calor do sol ajuda a aquecer o corpo de certos animais. O sol é importante para aquecer o corpo de certos animais e é importante para a planta também para o processo da fotossíntese. A luz solar é importante para a produção de vitamina D. Nós vimos, né, a vitamina D, ela é importante para os nossos ossos. Então é importante tomar um pouquinho de sol, ficar lá, né, para aquecer o seu corpo e ter a vitamina D. Mas muito importante, tomar o sol nos horários adequados, de 10 às 16, não. Os elementos não vivos artificiais não são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Para ajudar a reduzir o problema causado pelo lixo, existe a regra dos 3 R's. Os 3 R's significam reduzir, reutilizar e reciclar. Reutilizar, dar um novo uso aos objetos. Reduzir, diminuir o consumo e optar por produtos que gerem menos resíduos. Reciclar, transformar os materiais que produz matéria-prima, que será usada na fabricação de novos produtos. Então, ações simples no dia a dia ajudam a manter o ambiente em equilíbrio e a conservar os elementos naturais que são importantes para os seres vivos. Nós já vimos todos esses assuntos e iremos revisar também na nossa sala de aula virtual, conversando mais um pouco sobre eles e fazendo também as atividades. Meus amores, aguardo vocês na nossa sala de aula virtual. Beijo enorme, fiquem com Deus.